Vou fazer aqui This call is now being recorded. né? Peraí que eu vou apresentar para vocês, que eu não estou apresentando nada. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Eu coloquei lá no Classroom e tem uma galera do terceiro B que precisa me aceitar, né? Entrar na sala. Eu já mandei convite por lá e eu tô até preocupada, porque já tiveram 2 atividades relacionadas ao aprender sempre, né? Então, vai funcionar mais ou menos assim a partir de agora, né? A gente vai tentar elencar os 2 projetos, né? Os 2 cadernos do Estado, que é o Aprender Sempre, que é o que a gente está trabalhando o primeiro bimestre inteiro. Por quê? Porque é a preocupação primordial, que é aquela. E dentro do Aprender Sempre, existem algumas habilidades que são determinadas de habilidades essenciais, que é essencialmente necessário que você e eu saibamos administrá-las, ou mesmo ter um contato com elas de maior intimidade possível. Por isso que o caderno Aprender Sempre, ele está sendo sempre ovacionado. A gente está dividindo mais ou menos assim. Vocês vão ter uns encontros com a professora Maísa para o Aprender Sempre, e com São Paulo Faz Escola, que é esse caderno aqui, né, que é o caderno efetivo da terceira série do ensino médio comigo. Então, a gente vai fazendo essas manifestações, e aí a gente vai vendo a resposta de vocês, se vocês estão ou não curtindo, e a gente vai mudando. Vocês sabem que aqui é diálogo e mudanças constantes para que a gente, né, tenha uma total harmonia, né? E de a professora Liliane, da terceira série C, ela não está aqui porque nesse momento o pessoal do terceiro C, ela está dando aula para a primeira série do ensino médio. Então, como ela não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu não tenho problema nenhum de estar com vocês. E é isso mesmo, aqui no Iervan, eu cheguei depois de vocês ainda, e eu já sei que é tudo mesclado, eu já sei que é tudo muito suave na nave, que todo mundo se completa, né? Então, a gente está aqui para fazer parte, né, dessa complexidade que é o ensino remoto nesse momento, mas que chega a você de uma maneira mais leve e suave. Então, a gente vai iniciar hoje a escola literária chamada Modernismo. O modernismo, ele, entre vários, ele tem um que é essencial, que você e eu saibamos antes de eu dar o enter aqui, né? Antes de eu passar para o e é um movimento não só literário, mas de arte, inclusive de extensões até com relação à arquitetura e qualquer manifestação da sociedade da época, né? Então, esse modernismo, ele transcende a literatura, essa escola literária, e ele passa a ser essencial na vivência dos cidadãos brasileiros da época. O modernismo acontece no Brasil, né? A escola que meio que finaliza a literatura brasileira. Eu falo meio que e boto finaliza em aspas, porque não existe um negócio de começo, meio e fim da literatura, não é isso. O que existe é uma leitura sobre esse tempo, né? Esse tempo mesmo cronológico em que acontece os contextos históricos que permitem que determinado, né? Então a gente tem aqui um dos autores principais desse movimento, que é o Mário de Andrade, e eu coloquei lá, e eu espero que vocês tenham lido, porque eu paguei por esse livro, porque não tem ele para todo mundo assim, mas eu espero mesmo que vocês tenham lido, né? O livro em HQ, porque Macunaíma, ele tem uma linguagem tão nacional, mas tão da época, que a gente vai lendo, a gente compreende, porque ele é até carregado um pouco não, ele tem até um carregar ali de humor nele, né, e tudo mais,
que fica fácil até a leitura, mas as palavras têm uma coisa muito nacional, assim, muito enraizada na nossa origem. E se você lembra lá da primeira escola literária, vai saber que nós estamos falando do índio, né? Então tem essa corrente, né, verbal muito integrada à fala do índio. E se a gente analisar, gente, essa capa, olha lá, a gente tem alguns elementos aqui, né? A gente tem um menino, a gente tem homens, a gente tem animais, a gente tem essa coisa de caricaturada, assim, né? Ó, a gente não tem só personagens normais, assim, um desenho normal de um rosto normal e belo. A gente tem uma liberdade artística. Só nessa capa aí você já entra no clima, né? Aí vamos lá. O que é o modernismo? É uma escola literária que finaliza um período literário em 1925 do século XX, e a gente vai falar explicitamente hoje sobre a primeira fase do modernismo, que é a fase heróica. Por que fase heróica, professora? Porque, na verdade, os autores do modernismo, esse primeiro movimento modernista, eles foram muito corajosos, porque eles saíram quebrando tradições literárias. Antes disso, havia o parnasianismo, olha aqui, que era uma escola literária essencialmente poética, e tinha um estilo que vinha da França, e era clássico, e era assim, aquela coisinha, né? Métrica certinha, estrofes certinhas. Se você pegar para ler como que são os elementos do soneto, você vai ver o quanto trabalhoso era. Então, antes disso, né, perdão, o Brasil ele vinha aí dessa coisa toda assim frufruzenta, né? Entre aspas, a expressão frufruzenta, eu diria, né? E aí, os autores, né? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anitta, Manuel Bandeira, Menotti, então, entre outros, né? Esses daqui são os 5 e o Manuel Bandeira é o 6º, né? Os 5 primeiros são tomados de os 5. Eles encabeçaram esse movimento artístico, cultural, político e social, né? Ou seja, eles falaram assim: chega de copiar os europeus, eu não aguento mais. Brasileiro que é brasileiro vai ser brasileiro. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, gente, para falar com vocês o seguinte: até hoje, brasileiro que é brasileiro luta para ser brasileiro. A gente analisa estiloso um All-Star com a bandeira americana, mas a gente não acha estiloso um All-Star com uma bandeira brasileira. A gente sempre está dizendo que a música, a arte, as expressões de fora são mais da hora do que a nossa. Então, pense bem, esse movimento modernista, ele veio num momento de realmente quebrar tradições e criar rupturas, né? E até hoje, eu creio que esse movimento modernista, ele tem que estar estendido para que a gente valorize as coisas que a gente tem. O que esses autores fizeram? Eles pensaram o seguinte: o Brasil tem BO, o Brasil tem BO, o Brasil tem coisa ruim, o Brasil tem coisa ruim, mas o Brasil também tem coisa boa. E aí eles começaram a explanar isso. É meu cachorro, gente, fazendo barulho na porta. Perdão. E aí, gente, literária moderna de 1922, que foi um marco oficial. Eu tenho certeza que você já ouviu falar na semana de 22. Ocorreu aqui no Teatro Municipal, né, de São Paulo, representou uma ruptura com padrões artísticos tradicionais e reuniu a apresentação de dança, de música, exposições e recitação de poesias. Então, foi incrível. Eles chamam de semana, mas aconteceu em 3 dias. Aí eles
começaram a usar essa expressão Semana de Arte Moderna, e a gente também, até os dias atuais, né? Mas foi um acontecimento de 3 dias, que parou, assim, o Brasil, São Paulo, no caso, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos colocar essa escola literária para atuar, né? A primeira geração, que é essa que nós estamos falando, ela tem um período de afirmação nacional, por isso é o nome Fase Heróica, um desejo de apresentar uma arte mais brasileira, e a gente tem alguns grupos, Movimento Verde Amarelismo, vocês viram que eu coloquei o fundo do PPT na nossa cor, assim, propositalmente, né? E o Movimento Antropofágico. As principais revistas divulgadoras dos ideais modernistas são essas daqui, né? Como é que é? Claxon e Antropofagia. Na época, né, gente? Então, tudo que eles podiam fazer para fazer barulho, eles estavam fazendo, né? Vamos lá, senhor arquiteto, começa a pensar numa arquitetura não mais europeia, mas começa a pensar numa arquitetura brasileira. Vocês sabem que o centro de São Paulo inteiro tem prédios históricos, assim, com caráter europeu, né? E o modernismo, ele vem para falar, beleza, até aqui, mas a partir de agora, a gente precisa movimentar, né? E trazer o brasileirismo, o naturalismo, o nacionalismo, naturalismo não, o nacionalismo para a nossa arte, para a nossa fala, para as nossas expressões, né? Quais são as principais características? Existe a valorização do cotidiano, o nacionalismo crítico e ufanista, resgate das raízes culturais brasileiras, crítica à realidade brasileira, né? Mando sim, eu mando para vocês sim, com o maior prazer. Feito para vocês, o slide. Existe a renovação da linguagem, a oposição ao parnasianismo e ao academicismo. Eu fico pensando assim, que antes se fazia uma literatura totalmente da norma culta da época, e que o modernismo ele veio para quebrar isso, transformando a literatura em oralidade, trazendo para mais próximo do povo, né? Gente, existe a renovação que eles chamam de renovação artística e a experimentação de estéticas novas. Ué, se eles podem criar, por que eu não posso? Então, não tinha mais regra. Quando a gente lê Macunaíma na íntegra, a gente meio que fala assim, nossa, que loucão, mas ao mesmo tempo fala, meu, que da hora, né? Nossa, sério que eles usam essa expressão aqui? Por exemplo, se você leu as páginas que eu pedi para você ler do HQ, você vai ler a expressão brincaram. E Macunaíma foi até determinado lugar com a Índia, que ele sempre pegava mesmo, sexualmente falando, né? As esposas do irmão, né? E aí Macunaíma ia para lá, entrava no mato com ela e brincavam. E brincavam. Mas nunca, né? No romantismo, por exemplo, né? Cavam. Imagina, romantismo não existe isso. Então, aqui existe a experimentação dessas renovações, dessas estéticas, ironia, sarcasmo, irreverência, tudo aí, tudo no modernismo. Um caráter anárquico e destruidor, tô nem aí, vou escrever, vou fazer minha arte, né? Vou pintar do jeito que eu quero, vou construir do jeito que eu quero, vou falar do jeito que eu quero. Ruptura total. E uso de versos livres, né? Então, tudo isso. A gente está falando muito dessa questão da literatura, mas eu pensei assim, vou lembrar a galera que o Abaporu foi em 1928, que faz parte do movimento modernista, né? E aí tem essa expressão aí, né, na pintura da Tarsila do Amaral, na época do Oswaldo de Andrade, né? E ela criou motivada pela insatisfação com a cultura que os estrangeiros e também pela necessidade de uma arte com cara brasileira. Então tem um pouco de deboche mesmo, né? As estruturas
estruturas que eram construídas, essas artes, né, anteriormente, essas pinturas anteriormente, essas esculturas e essa literatura, né? Então, é um movimento mesmo, gente. A Semana de Arte Moderna realmente veio para movimentar e abalar as estruturas, sabe? Deixa eu ver se ficou alguma coisa que eu possa explanar aqui. No modernismo, os autores, né, eles tratam dos personagens que eram considerados marginalizados. Eu sei que é estranho falar, mas no caso o índio, né, porque como brasileiros a gente desde muito cedo passou a negar a nossa nacionalidade. Se você começar lá do início, né, das escolas literárias, né, do trovadorismo e tudo mais, você e o quanto eles foram diluindo, se diminuindo, realmente sendo devastados, né? E o quanto o português ele acabou com a gente, né? Acabou com os índios. Tem um lado positivo, né, de tudo isso. Antigamente, por exemplo, a gente falava que quem descobriu o Brasil. Hoje não tem essa expressão de descobriu, não, porque ninguém descobriu o Brasil, foi um achado. O Brasil já estava descoberto pelos índios, né? Então, é uma expressão totalmente equivocada, em que ao longo da história a gente foi mudando, né? E aí o índio é representado, né, nessas obras também. E os personagens, eles são criados da maneira que eles devem ser. Ninguém lapida a galera. Todo mundo fala, ele é assim, ele é assim, ele é assado. Por exemplo, Macunaíma, né? Macunaíma, gente, ele é um índio e ele a noite, mó silêncio. Quando ele nasceu tão feio, tão feio, tão feio, que a noite fez silêncio. Todo mundo, mó breu, né? E aí eles usam a expressão feio. E se a gente lê Iracema, que é o romantismo que foi falado também lá no Centro de Mídias ainda esse ano para vocês, da terceira série que eu tô acompanhando, né? Se a gente lê Iracema e se a gente lê o Macunaíma, a gente encontra até no começo uma proximidade, uma relação ali. Só que Iracema, ela é descrita como linda, maravilhosa, impecável, virgem, gente, lábios de mel, sensacional. Já o Macunaíma é tido como feio mesmo, feio pra caramba, não é feinho, não, é feio. E, entre outras coisas, né, ele quebra vários parâmetros. Por exemplo, ele começou a falar aos 6 anos. E quando ele falou, sabe o que ele falou? Não sei, para mim foi, porque eu sempre fui espivitadinha. Eu não sei qual foi a sua primeira palavra. Mas toda criança fala mamãe, papai, algum objeto que ela goste, etc e tal. Macunaíma, ele disse, ai, que preguiça. Então, o Mário de Andrade, ele descrevia também a sociedade como ele estava vendo aos olhos dele. É uma crítica, né, gente? A uma sociedade preguiçosa, não ao índio especificamente, mas na figura do índio, uma sociedade preguiçosa. Beleza? Eu sei que eu estou falando, mas eu tô aqui toda empolgada, toda feliz com essas quase 30 pessoas aqui conosco, né? Mas também muito atenta para dizer para vocês que vocês podem me interromper e fazer essa conversação super natural, tá bom? Vamos lá. Vocês abriram? Alguém aqui leu o resumo lá no Cleson? Alguém leu? Alguém? Ninguém? Eu tentei ler o começo, mas aí eu deixei pra lá, porque eu tava cheio de coisa. Mas agora eu vou ler, porque a senhora falou, eu vou ler agora. Pelo menos bateu uma curiosidadezinha? Sim, bateu. Vamos falar dos 3 primeiros capítulos que a gente colocou lá, né? Para vocês lerem. O primeiro, gente, Macunaíma. Assim, no fundo da Mata Virgem, nasce Macunaíma, um índio negro, que nos é apresentado como herói da nossa gente. Ele permanece 6 anos sem falar por preguiça e só começa a pronunciar as palavras após beber água em um chocalho. Macunaíma também é místico, tá, gente? Então, tem muito folclore brasileiro, tem coisas que a gente não explanava antes, e eles começaram a explanar, né? Mário de Andrade, no caso.
Desde pequeno ele se mostra interesseiro, louco por dinheiro e mulher. Muito distrais. Um dia, Macunaíma pediu para que sua mãe o levasse para o mato. Ela recusou. E aí ele pediu para sua nora, e aí a mãe dele, né, pediu para sua nora Sofará o acompanhar. Na mata, ele se transforma em um belo rapaz bonito, atraente, brinca. Entenderam, né? Que eu já falei, com a sua cunhada. Depois disso, volta a ser um índio pequeno. Macunaíma inventou, lembra que eu falei que é místico, tem folclore, é bem louco, assim. Macunaíma inventou de fazer uma armadilha oculta para apanhar uma anta. Com isso, ele obteve a caça antes do seu irmão dele, que era chamado Jiguê. Não quis dividir a caça com Macunaíma, e o Macunaíma ficou bravo com ele, porque foi ele que pegou a caça, né? E jurou vingança. Após o ocorrido, o Jiguê encontra a esposa dele com Macunaíma, onde dá uma surra no seu irmão e devolve essa esposa para a família, porque, né, ele percebeu que o irmão meteu a gaia nele. Capítulo. No segundo capítulo, o Jinguê arranja outra mulher, Iriki. São nomes indígenas mesmo, viu, gente? Desde a captura da anta pela armadilha de Macunaíma, a tribo passou fome. Não havia caça, o milharal apodreceu. Macunaíma teve uma ideia. Ele iludiu sua mãe, pediu que ela cerrasse os olhos, e quando ela os abriu de novo, os dois estavam na outra margem do rio, rodeados de alimentos fartos. Olha o místico aqui. Mas a Índia quis levar uma parte para os outros filhos. O Macunaíma, que é o nosso protagonista, ficou possesso de raiva e transportou mais uma vez a velha para casa, voltar a sentir fome. Como castigo, a mãe deixou o menino no meio do mato. Após uma semana, gente, caminhando sem rumo, ele encontrou Curupira, que lhe deu Curupira, aquele lá do folclore brasileiro, que lhe deu um pedaço da sua perna para saciar a sua fome. Macunaíma pediu informações de sua tribo, indicou um caminho falso para que o herói se perdesse e fosse comido por ele. Mas nosso protagonista desviou a rota, vomitou um pedaço da perna de Curupira, que chamava pelo seu dono, e logo em seguida encontrou a avó Cutia, que fabricava farinha. Ela lhe deu de comer, mas ao saber do que ele havia aprontado, derramou caldo de aipim envenenado no corpo dele, e assim Macunaíma cresceu. Só que a cabeça de Macunaíma não foi atingida pela substância. Macunaíma ficou com a cabeça em estado infantil e o corpo num tamanho de homem. Voltando à sua tribo, teve um sonho que prenunciava a morte de sua mãe. No dia seguinte, se engraçou com a nova mulher de Jinguê. Este, vendo o irmão vigoroso, decidiu não criar problemas. Acho que ele já estava meio, sabe, assim, que saco. Ele pega todas as minhas mulheres. No dia seguinte, a mãe, né? Macunaíma mata a mãe. Ao caçar uma veada que tinha acabado de dar à luz. Ao se aproximar, ele vê a própria mãe morta. Bem louco isso, né? Ele e os irmãos, após muito sofrerem, enterram o corpo. Os irmãos Iriki aí decidem ir mundo afora. Então, o que acontece? A partir daqui, o próximo capítulo é Se a Mãe do Mato. A partir daqui, ele vai ter um relacionamento, ele vai ter um filho, ele vai perder esse filho. Eu quero que vocês tenham curiosidade de ler o terceiro capítulo. E ele vai para outros estados brasileiros, ele não vai ficar apenas em um, né, na questão da do Amazonas, ele não vai ficar ali na Amazônia, ele vai para outros espaços, outros estados brasileiros, e aí vai falando sobre esses estados, essas impressões, e aí a gente tem, gente, a obra mais aclamada, no caso, né, de Mário de Andrade. Um outro autor que realmente vem criar rupturas com as escolas anteriores, assim, de uma forma ferrenha, é o Oswaldo de Andrade. Ele é bem mais louco que o Mário de Andrade. Eu diria que é que Mário de Andrade, ele fazia as coisas mais caladinha, e o Oswaldo de Andrade, ele fazia barulho, né? Bastante barulho. Eu coloco aqui no PPT para vocês uma indicação de leitura, tudo na internet mesmo para facilitar a nossa vida, mas eu queria,
antes de dar algum tchau para vocês, ou, enfim, alguma outra ação, eu queria que vocês vissem uma paródia que eu vi de um professor que eu curto muito da internet. Espera aí que eu vou abrir. Vou ver se eu consigo. Tô com medo de vocês não verem. Espera aí, só um momento da vossa paciência. Ou sociedade vira Mário Teixeira, filho, vai assim lá pra Coruí também para o Brasil, mano. Comentar, tá, gente? Para ver se chega para vocês bonitinho. Ou sociedade vira Mário Teixeira, filho, vai assim lá pra Coruí também para o Brasil, Manuel, Mário, Manuel, Mário, Manuel, Mário, Manuel, Mário. Dois. A semana que aconteceu. Ela com o passado. Foi a paródia dois. Essa é a primeira geração. Liberdade para a criação. Iconoclastia, língua brasileira. Iconoclastia, humor e reverência. De sapo vai chamar o parnasiano. E cigarro me dá. E grato pela vaia. Vamos escrever sobre o cotidiano. Marido da Odisseia, Macudai, Mabata transitivo e versos sem Manuel, Manuel, a semana foi acontecer. Ela no passado vai romper. Foi uma piada de amigo. Paródia não dois. Essa é a primeira geração. Liberdade para a criação. E colocar os língua brasileira. Iconoclastia, humor e de um parnasiano. E um cigarro me dá. E gato pela vaia. Vamos escrever sobre o cotidiano. Marca a bandeira foi para nascer em simbolista. Os modernos foi o João Batista. Manuel, Iconoclastia, humor e reverência. De sapo vai chamar o parnasiano. E um cigarro me dá. E gato pela vaia. Vamos escrever sobre o cotidiano. Folha de carvalho, Vila Lobos, de Itaval, pai do peixeiro, graça areia de Cavalcante, Mário. Fala, pessoas, tudo bem? Tudo certo? Calma aí, professor. Muito. Eu também, viu, gente? Esse professor, eu até indico para vocês, porque eu aprendo com esse cara. Também vou colocar lá no PPT, já tá, na verdade, né? Que eu vou disponibilizar para vocês. Vou colocar lá no Classroom, tá? O PPT. E eu aprendo muito com ele. Ele tem uma verbalização tão próxima da gente que torna tudo mais agradável, né? Então, transformando Anitta em modernismo, né? E aí eu queria saber como é que vocês estão aí desse lado, tá tudo bem? Eu vou parando a apresentação aqui e aí eu abro para vocês.